Olá pessoal, Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui num momento muito especial para a nossa igreja, para você, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, porque estamos iniciando oficialmente hoje o grande podcast em rede aberta e YouTube. É mesmo, é bênção sem medidas. GraçaCast, esse grande projeto que nasceu nesses últimos meses, e eu quero trazer para você coisas maravilhosas, convidados, grandes convidados, olha, mas aprendendo e crescendo e edificando a sua vida. É um programa para a família, é um programa que vai abrir aí grande entendimento para as pessoas de como realmente nossa vida do dia a dia ela é. Eu sei quanto realmente as coisas podem estar fazendo a diferença, as coisas que acontecem, e esse podcast é justamente para isso. Bom, e começando o podcast então nesse primeiro momento, já que vai aí todos os dias, de segunda a sexta-feira, acesso a vocês, e estaremos aqui mostrando para vocês, e também depois nós vamos estar repostando na minha página, né, no meu canal, melhor dizendo, do YouTube, onde você pode estar se inscrevendo, vai estar aparecendo aí para vocês. É bênção sem medidas, né? Eu sou o pastor Vitor, eu sou aqui da Igreja da Graça, eu estou aqui na nossa igreja da sede estadual de Porto Alegre, e olha, nós estamos com essa iniciativa para abençoar muito a vida de vocês. E para começar hoje, então, nós estamos dando esse início, está aqui o nosso pastor dos jovens, o pastor Márcio Alves. Pastor, bem-vindo ao nosso GraçaCast, o podcast aqui do Rio Grande do Sul. Que honra! Que só vem aí acrescentar bastante na vida de todos. E começando, né? Esse é o primeiro passo. O senhor estava nesse quesito de, olha, eu vou lhe colocar aqui. Eu vou colocar para começar então, você que o pastor Márcio, ele está vindo para o estado, aproveitar esse momento para começar então esse momento aqui e transmitindo tudo que a gente sabe, o nosso dia a dia, né, a nossa amizade, tudo aquilo que a gente faz para a obra, tudo aquilo que as coisas acontecem. E assim vai, essa caminhada aí que o podcast traz aí nesse novo momento que o Brasil vive, a gente vai aproveitar então para bater um papo e cada um conhecer um pouquinho mais de cada um de nós aqui. Glória a Deus. Primeiramente, pastor Vitor, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe todos os amigos do GraçaCast, né? Que bacana. Nome meio sugestivo, né? Eu creio que através dessa programação, esses conteúdos que você vai receber aí, você vai ser muito edificado. E, aliás, eu já quero fazer uma propaganda pro senhor, posso? Claro, só se for agora. Você que tá pelo canal, pega, compartilha aí, tá bom? Ativa as notificações e manda pra geral. Manda pra todos os seus amigos, parentes. Tenho certeza que eles vão ser impactados pelo poder de Deus. Então é isso aí, pastor. Obrigado. E olha, e veio num momento muito oportuno. Acho que é evolução, é avanço, né? O entendimento, a nossa mente tem que ser renovada, e isso aqui também é uma prova viva de que o Senhor está dando a capacidade de poder enviar a palavra, testemunhos para todas as nações aí. Parabéns. Com certeza. E obrigado por já estar aqui, já de prontidão, né, aceitando, e que Deus nos abençoe em tudo que Deus ele tem nos dirigido. E eu creio que coisas maiores virão. Amém, pastor. No meio de tudo que a gente está passando, acho que é muito importante, até porque esse aqui é o primeiro que começa, bem recente, tudo que aconteceu no Brasil, a gente colocar um pouquinho no nosso coração aquilo que a gente pode dizer como instrução, né, as decisões, a nossa posição cristã no meio de tudo que acontece. O mundo todo precisa disso, sempre precisou. Sim. Eu queria já, né, como que o senhor cuida de jovens, o senhor sempre acompanha, sempre está ali, sempre está presente na vida da juventude, tem jovem de tudo que é jeito, de todas as maneiras, de todas as formas que se aproxima. E a gente tem que aproveitar que são tantas pessoas que assistem, né, de alcançar, de mostrar que uma vida com Deus ela é totalmente diferenciada. Com certeza. Pastor, e é muito interessante o senhor falar sobre isso. Quando o senhor comenta sobre esse posicionamento, falando primeiramente do trabalho que nós fazemos, que é cuidar da juventude, ao todo mesmo, com juventude estou envolvido há 8 anos. Sim. Desde quando eu trabalhava numa igreja nossa local, em um bairro, na zona sul de São Paulo. Era uma igreja nossa regional. Fui transferido depois de um tempo para a sede estadual, e ali foi onde aconteceu o boom mesmo, assim, foi algo que eu não esperava. É assim, e Deus nos surpreende, e de fato é isso que acontece. E quando o nosso pastor Jaime me chamou para a missão, eu, de fato eu fiquei perplexo, né? Eu fiquei de boca aberta, porque eu falei, meu Deus, não acredito. Que foi isso? Passou foi em 2017. 17, quase chegando 18, mas foi 17. E eu não esperava, porque eu já estava ali há um mês abrindo as reuniões do nosso missionário. Já estava, mas isso estava em outra igreja e vinha toda vez para a sede? Não, tinha sido transferido. Eu fui transferido em dia 3 de janeiro de 2016 para a sede.
então já estava ali, Já estava na sede, isso. Para quem não sabe, pessoal, lá na sede, eu passei por lá na sede de São Paulo, aqui eu tenho a sede, eu sou responsável pela sede de Porto Alegre. Lá nós temos auxiliares, nós temos ali os pastores que vêm, que querem começar a fazer obra. Eu também fui, agora aí o pastor Márcio foi na época. E nós chegamos lá meio que para realmente trabalhar, né? Não tem aquele meio termo não. E aí vai dando as oportunidades, os talentos vão aparecendo conforme cada um. Ele é também cantor, ele também canta, é ministro do Evangelho e ministro de louvor do Evangelho. E aí começou a se destacar ali. Foi, pastor. E foi algo assim surpreendente mesmo. Porque, até brinco com o pessoal na sede, eu não me considero de fato um cantor, né? Porque até falei pro pastor Jaime uma vez, pastor, tem muito talento bom aí na igreja aí. Mas de uma coisa é fato, eu acredito que Deus ele enxergou em mim a intenção do meu coração, sabe, pastor? É o mais importante, sabe? Eu creio, na hora Deus deu a palavra falando sobre Davi, sabe? A importância de cuidar das ovelhas, fazer a vontade dele, que é ele mesmo que ia me honrar. E aconteceu, eu até brinco com a juventude que está iniciando, falo, pessoal, não precisei pisar em ninguém, não precisei puxar a sardinha de ninguém, foi o próprio Deus que exaltou isso e é bonito. Assim eu acredito que aconteceu também com o senhor, né? É muito bom ver esse jeito de trabalho, como que Deus trabalha com a gente. Até os auxiliares na época que trabalhavam juntos lá, né? Porque o solteiro, na época eu era solteiro. Todo solteiro, cara, tudo desamado. Eles moram lá na igreja, né, pastor? Pra quem não sabe, na Igreja da Graça sim, tem quarto pastoral. É integral, tem quarto pastoral e tudo. E eles até brincaram na época, rapaz, o Márcio é algo de Deus mesmo. Porque ele tava aqui cumprindo as escalas dele, ele tava de folga no dia, folga que eu falo assim, era aquele dia da semana, poderia descansar e visitar a família, né? E o pastor Jaime vai e chama o Márcio falando que vai dar uma missão pra ele. Aliás, eu ia pro México, pastor. Fui cogitado na época pra ir pro México. Eu acho que eu lembro mais ou menos. Lembra? De México. Eu lembro mais de alguns comentários. Aí tirei passaporte e tudo, aí criou uma expectativa. E aí o pastor Jaime me chamou, falou, ó, Márcio, eu vou te dar a oportunidade da sua vida. Aí eu falei, pronto, vou embora do país. Agora eu vou. Aí passou um filme, ele falou assim, agora você vai começar a trabalhar como missionário RSA direto. Rapaz, fiquei uns 2 dias sem dormir, assim, foi um negócio meio que... Falei, meu Deus, e agora? Ficou com medo? Não fiquei com medo. Eu não tenho medo de desafio, nunca tive. Porém, eu falei, e agora? Foi medo, já era uma honra trabalhar ao lado do pastor Jaime. Né? E agora, contato direto com o missionário. Eu falei, Jesus, só o Senhor para capacitar. E foi acontecendo, enfim, coisa de 1 mês e pouco, 2 meses no máximo, o pastor Jaime me chama novamente... E fala, ó, Márcio, na época era o Gabriel Miquelaz, vou abençoar o pastor Gabriel Miquelaz, ele vai cuidar de uma igreja, de um trabalho. E você agora vai ser o líder dos jovens daqui. Não, você não entendeu. Do Brasil. Aí pronto. Aí eu falei, meu Deus. Aí aos poucos ele foi orientando, né? Foi instruindo. Mas assim, resumidamente falando, foi uma coisa que me deixou assim mesmo impactado. E trazendo para a parte de posicionamento, conforme eu fui me envolvendo mais com a juventude, pastor, e entendendo a necessidade deles, eu percebi que tinha que me posicionar, eu não podia ficar em cima do muro. Vamos dar exemplo. Recentemente nós tivemos eleições, etc. Eu entendi a necessidade que, como líder de jovem, eu tinha que me posicionar. Afinal, tem pessoas que estão muito divididas, não sabem? Exatamente. Uma posição cristã, uma posição de um jovem cristão. Exatamente, não é nem por maldade. Talvez ele não teve uma cultura de ensinamento na casa dele, ele não se esforçou para isso, para poder aprender na escola, talvez onde ele estudava na faculdade, não ensina sobre. Então, nós, como homens de Deus, pessoas que servem ao Senhor, nós temos a missão de ensinar o jovem, não só o pequenino, mas a criança. Mas a Bíblia, quando fala o pequenino, é aquela que também está crescendo agora, espiritualmente falando. Um pensamento assim, sim, que às vezes as pessoas falam assim, dizem, vocês pensam igual eu, tá? Só uma questão de comentário. Sim. Aquelas pessoas elas falam, mas não, porque a gente tem que focar o jovem, porque o jovem é o futuro. Eu acredito que o jovem é o futuro, é o presente. É o presente, exatamente. É o presente. A gente às vezes tem isso muito, a gente ouve de pessoas que são muito bem conceituadas. Sim. Não, temos que investir na juventude porque é o futuro. Não, eles são já o presente. Exatamente. O futuro, eles são as crianças. Exatamente. Não, pronto. Então, o senhor matou a charada aí, né? Porque se não pensarmos no presente desse jovem, entender qual que é a necessidade dele, o que ele precisa, e até pensando em a longo prazo, ele vai dar trabalho. E não é por maldade. Talvez, como eu falei, talvez ele não teve uma base em casa, talvez ele não foi tão recepcionado assim na igreja dele local, porque ele não tinha muito esse envolvimento, porque no mundo ele já tinha uma amizade mais forte, trazer ele para perto. Então tem muito isso. Então, pastor, aí quando eu entendi que eu precisava me posicionar, eu lembrei daquela passagem de Daniel. Na tradução da NVI, estou até com ela aqui, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: Daniel, contudo, decidiu no seu coração de não se tornar impuro com a comida do rei
e o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais a permissão de se abster deles. Então, naquela época, ele estava correndo um grande risco pelo fato dele servir a Deus. Não só ele, como os amigos dele também. Porém, ele assentou no seu coração: poxa, eu não vou me contaminar. Vou ser diferente. Ou seja, eu vou me posicionar. E quando ele se posicionou, logo em seguida no versículo 9, a Bíblia diz assim, ó: e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Olha que forte. Então, quando a gente se posiciona, pastor, Deus nos honra. Deus nos honra. Então, eu vejo muito uma geração que ainda não se posiciona. É muito levado pela massa, sabe? Talvez também pelo mundo digital, que as pessoas elas ficam refém. Elas ficam justamente, eu vou pelo que estão postando, eu vou pelo que estão dizendo, eu vou olhar o fulano A ou B, mas eu tenho que me posicionar, sim, mas dessa forma. Dessa forma. Como o Daniel usou e que nós... Exatamente. E a intenção dele se posicionar, por quê? Porque ele não queria se contaminar. Então a nossa intenção, vamos dar exemplo, falando de política para o jovem, não é para que ele defenda partido A, partido B, fulano... Não. É para você não se contaminar. É para que no futuro você não venha aceitar aquilo que não condiz com a palavra de Deus, né? Então, esse posicionamento é fundamental para isso. Mas levando para outras áreas também. Quando você se posiciona, você acaba virando referência para eles. O senhor é pastor de igreja, o senhor cuida de um estado. Então, tudo que o senhor faz vira referência. Olha só esse projeto que Deus colocou no seu coração, Graça Cash, né? Isso pode influenciar outras gerações de uma forma assim tão surreal que o senhor não vai ter noção. Caramba! Nossa, daquele projeto saíram mais novos projetos. E tem alcançado vidas, tem alcançado almas. Então, isso é bacana, pastor, porque você vê o agir de Deus a partir do momento que você se posiciona. Então, para você que está acompanhando, você precisa se posicionar. Pai e mãe, a mesma coisa. Quando a Bíblia diz que o senhor e a senhora têm que ensinar o pequenino no caminho, existe uma diferença muito grande de você ensinar o caminho. Vamos dar exemplo, pastor, que eu queira perguntar: pastor, eu quero ir... Agora o pessoal vai ficar bravo, hein? Deixa eu ver aqui. Pastor, eu quero ir pro estádio do Grêmio. Ou pro estádio do Inter. Para não ficar dividido. Beleza? Aí o senhor fala: ó, Márcio, é que o endereço é assim, assado. Aí você me ensinou o caminho. Agora, ensinar no caminho é diferente. Não, Márcio, eu vou te levar até lá. É ir junto, é acompanhar o processo, é me ensinar: ó, Márcio, a rota é essa, não passa por aqui porque aqui é perigoso. Isso é forte demais, né? Entendeu, pastor? Isso é muito profundo, porque até a palavra ensinar, ela tem na sua origem, quando tiver interesse procurar, ela mostra: ensinar é marcar. Né? Tá vendo? Exatamente, ou seja, eu vou marcar essa pessoa literalmente no caminho com o qual ela vai andar, para quando ela crescer, ela olhar para essa marca e não esquecer disso. Exatamente, ela vai carregar essa marca. Aquelas memórias que a gente fala, né, agora se tu também é pai, né? Quanto já tá a hora? Pastor, atualmente agora quando a gente tá gravando, vai fazer 6 meses. 6 meses. Manuela. Uma coisa linda, né? Nossa, é demais, pastor. Me quebra, hein? Quebra assim, um filho. Quebra. Meu pai. E é corintiana, pastor? Desculpa, pessoal. É corintiana. É triste. Não é nada, pastor. A menina ficou mais linda ainda depois que eu coloquei o uniforme. Ela que ela não entende. A beleza é do coração. Mas o que importa Valeu, obrigado. Assim, a base é cristã, a base é Cristo. Louvado seja Deus, né? O Sul pode não saber, né? Mas o São Paulino e Corintiano, a rivalidade. Entendeu, pessoal? Grêmio e Inter não é tão grande quanto o São Paulo e Corinthians. Claro, é maior em Grêmio e Inter aqui. Lá seria Palmeiras e Corinthians, na verdade. Isso. São Paulo e Santos. São Paulo entrando mais ou menos, mas eu sempre brinco também. Ele gosta, pessoal, ele gosta. Tem que ver como foi. Ó, eu poderia ter gravado isso aqui, a recepção, como foi aqui, pessoal. Ele já ficou triste porque eu fui cumprimentando ele. O que ele falou assim: aí, pastor, já virou corintiano? Gente, eu tô no Rio Grande do Sul, como viraria corintiano? Se fosse pra virar, viraria gremista ou colorado, né? Olha só, ele não puxou nem por um lado nem pro outro, né? Não, lógico, eu sou tricolor paulista e no logo do São Paulo. Olha lá. Tem vermelho também. Tá. É tricolor que tem que ter vermelho. Então, aqui eu sou... Quem consegue ser bem político, super tranquilo, dos dois lados, sem problema nenhum. Tá vendo, pessoal? Por isso que esse podcast vai longe. Ele sabe dialogar, ele não fica em cima do muro, tá vendo? Não, eu sei onde é. Não, eu sou São Paulo. Lá, agora, quando se trata de cor... Não, no Corinthians não. Mas tudo bem, tá bom. Então, voltando na parte do caminho... E agora com o filho, dá pra marcar a criança, dá pra fazer mexe com a gente de verdade. Mexe, pastor. Acho que assim, são experiências... assim, eu sou muito grato, né, a tudo que o Senhor Deus fez na minha vida aqui na Igreja da Graça. Foi aqui que eu conheci Jesus. Sabe, pastor, foi aqui que eu tive a oportunidade de me ingressar no ministério... Porque Deus falou comigo, falou. Eu trabalhava numa multinacional. Eu abandonei tudo por causa da obra, sabe assim? Trabalhou em multinacional também?
Trabalhei, pastor. Saí da multinacional. Eu trabalhei 7 anos, assim, eu cuidava de uma equipe de gestão e acabei tendo umas experiências lá, assim incríveis, sabe? Eu lembro-me quando eu fui promovido, na época eu fui promovido sem curso superior. Aí eu já achei meio estranho, né? Eu falei, caramba, por que eu fui promovido? Para cuidar de equipes. Hoje eu entendo, porque isso me ajudou muito para poder estar na obra hoje, cuidando de pessoas. E no dia que eu fui transferido para essa outra filial, na época, eu tinha acho que uns 2, 3 dias nessa filial, pastor. Era muito novo. Só quem me conhecia era gerente da empresa lá na época, né? Qual a idade hoje, só para o pessoal conhecer? Hoje, 34. 61? 34, tá? Metade disso. Metade de 68 aí. Ficou no formal. Aí o formal aqui, ó. Aqui, ó, o formal aqui, pessoal. Eu vinha. Ele perguntou se era... Só não tem picanha, né, pastor? Só não tem picanha, né? A produção falou que vai vir picanha em breve. Um tal de gaúcho. Tal de gauchinho aqui, o gauchinho. Pessoal, você não sabe a equipe que tem aqui por trás. Aqui é fera. Tá tão lotado, esse aqui tá até apertado. O ar tá ligado e tá ficando quente. Só quem tá sofrendo aqui é a Paloma. Que tá aqui. E o líder estadual dos jovens, em breve vai ter matéria com ele também. E aí, pastor, o que acontece? Quando eu fui transferido para essa filial, poxa, aí eu fui almoçar, fui tirar o meu horário de almoço. E como eu só conhecia a gerente e tudo, não tinha muita intimidade com as pessoas. Então demora um pouquinho para você se enturmar. Aí, pastor, eu tava almoçando, aí chegou uma funcionária, uma senhora já era madura. Ela foi e perguntou assim, qual é seu nome? Eu falei, Márcio. Ela falou, você é cristão? Eu falei, sou. Eu falei, cara, mas ninguém sabia que eu era cristão, nem minha gerente sabia na época. Eu falei, sou cristão. Ela falou, você sabe que Deus tem um chamado pra você, né? Eu falei, pronto. Lá dentro, pastor. E eu relutava contra o chamado, pastor, eu não queria. Bom, eu acho não, porque eu falo por mim. Eu não queria, pastor, por nada. Aí ela... Eu vou provar que é Deus que tá falando com você, que seu chamado é pastoral. Aí pronto, aí na hora dela, eu esqueci a comida lá, e nem comia, já fiquei... Aí eu falei, mas eu falei, caramba, essa mulher nem me conhece. E de fato, ela falou que sentiu mesmo de Deus. Eu acredito que Deus usou aquela irmã porque eu estava duvidando. Eu achava que eu não tinha chamado para ser pastor. De fato, eu relutei muito, pastor. Fiquei relutando praticamente uns 2 anos, porque eu queria falar, não, pastor, Deus, eu vou crescer na obra como obreiro, mas eu quero prosperar, eu vou ajudar muito a tua obra, eu vou ficar rico e eu vou honrar o ministério missionário para pregar lá fora. Eu vou evangelizar investindo. Exato. Aí Deus deixou bem claro, não quero o seu dinheiro, eu quero você. Dinheiro é consequência, né? E eu falei, caramba. Ainda fiquei ali 2 anos ainda, né? Até que um dia eu fiz um propósito e eu falei, eita, coloquei a mão na uva, agora tem que pegar, né? Tem que pegar. Agora já era. Vou deixar o pastor pegar a uva aqui. Aí, pastor, desculpa, viu, pessoal? Desculpa pela indelicadeza. Tá boa, tá doce? Esse é o problema, eu vou comer com tudo. Aí, pastor, pega, fica à vontade. Eu comprei tudo. Pessoal, aí, pastor. Aí, beleza. Aí eu fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, se é pra eu fazer a obra mesmo, o senhor vai dar um jeito de você mandar embora. Eu não vou pedir as contas. Aí um outro gerente de uma outra filial me chamou. Falei, caramba, o fulano tá me chamando pra ir na filial dele, eu vou. Às vezes eu pensei, às vezes pode ser algum planejamento, que a gente se reunia com a equipe maior a cada 6 meses, né? Pra poder montar o planejamento anual e semestral. Aí, chegando lá, ele falou assim, Márcio, ó, chegou uma carta aqui da diretoria e eles falaram que tem que te desligar. Cara, mas não tem motivo. Eles não relataram o porquê que estão te mandando embora, só falaram que tem que te mandar embora. Aí na hora eu chorei. Falei, já entendi tudo o que é, já entendi. Aí fui desligado na sexta-feira, na quarta-feira da semana seguinte já estava com as malas e tudo, morando na igreja já. Então, aí foi onde aconteceu tudo. Aí depois de 5 anos eu fui pra sede estadual, que é onde... Aí entrou aquele processo que eu falei pro senhor que... Todo agido. Exatamente. Aí voltando, onde nós chegamos lá naquele contexto lá sobre ensinar no caminho, eu tenho visto isso na nossa geração, sabe, pastor? Uma geração que está sedenta por aprender e outra parte, uma boa parte, que não quer aprender. Sabe? Que acha que é do jeito dele, do jeito dela. Não quer você para mandar na minha vida. Então, tipo assim, você ora, se consagra e faz por amor. Você não quer nada em troca. A recompensa é você ver aquela pessoa salva. Sabe? Daqui a pouco aquele jovem vai lá e fala assim, ah, pastor, não, eu não acho que é bem assim. E pronto, acabou. Irmão, não é assim, jovem. Eu sei do que eu tô falando. Não, pastor, eu quero viver. Nossa, aí é triste. E um dia tivemos uma experiência de uma família
que na época já estava afastada. Quando eu cheguei, eu fiquei sabendo. E uma das nossas líderes lá do Ministério dos Jovens, que é a Carolzona, sim. Sabe que você segue? Não, muito dedicada. Casou e eu que fiz o casamento dela. Falei pra ela que ela ia casar, ela não ia morrer solteira e agora pode partir pra glória, já tá casada. Quando a gente fala que ela casou, parece simples, não era tão simples. Não, foi um testemunho muito forte. Qualquer coisa, se der, a gente conta aqui, senão no segundo bloco a gente cuida. Porque eu acho que vai pro segundo bloco aqui, tá? Então aí o que acontece, pastor, aí a gente começou a fazer um trabalho de resgate de jovens que já tinham se afastado e tudo. Aí fomos atrás desta família. E tinha uma jovem, 20 anos, pastor. A gente tentando evangelizar e a Carolzão, o senhor sabe que ela é em cima, ela fica em cima. Ela gosta de ganhar almas. Ela ama. Guerreira. Aí o que acontece? Ela foi evangelizando. Poxa, agora nós temos um pastor novo aqui na juventude. Tinha alguns meses já. Vem, você vai gostar dele, que não sei o quê. Ah, não, tá bom, eu vou. Final de semana eu vou. Isso foi no início da semana. Só que ela ficou em cima todo dia. Não esqueça, sábado, nosso culto. Chegou na sexta-feira, ela falou assim, Carol, não vai dar pra ir amanhã não, que eu tenho um compromisso, mas no outro sábado eu vou. Só que a Carol tava muito ligada quando Deus falou, não, você tem que vir. Esse é o dia. Aí ficou em cima, até que de tanta Carol assistir, ela falou, não vou. Eu até pensei que ela falou que ia, né? Mas ela falou assim, não dá, no outro sábado eu vou. Resumido, ela foi pra uma balada com os supostos colegas dela lá. E voltando dessa balada, o carro em alta velocidade, perdeu o controle, derrapou e bateu no poste. Ela foi lançada para fora do carro. Os outros 2 colegas dela morreram carbonizados. E ela chegou no hospital, não resistiu aos ferimentos. E o que aconteceu, pastor? O pico da história é que, quando a gente foi falar com a família, a mãe estava desesperada. Porque a mãe foi negligente. A mãe sabia do convite que a filha tinha recebido para ir para a igreja. Só que ela falou, não, pode ir lá para a balada. Aí eu falo pro seu pai que você foi para a igreja. O pai achou que ela tinha ido para a igreja. Coisa séria, isso aí. E a mãe foi, sabe, e falou pra filha, aceitou a filha ir para a balada. Pastor, o velório, a mãe estava desesperada, pastor. Ela estava se sentindo culpada, assim, até agora. Graças a Deus, eles estão bem. A família está bem, está lá na sede. Estão indo para a igreja, graças a Deus. Mas onde eu quero chegar com essa... Parece um relato triste, e mas o fato da pessoa não entender que às vezes estamos aqui não é simplesmente por causa dela, mas é por causa da salvação dela. É muito maior, existe um propósito muito maior, sabe? Esse podcast está sendo iniciado para alcançar vidas. É para salvar, é para transformar. Talvez seja liberada uma palavra aí que entra no coração dessa pessoa, nunca mais ela vai ser a mesma. Mas o que não pode acontecer, pastor, é negligenciar que a presença de Deus ela é real. Sabe? E eu fico muito preocupado. Uma geração que existe uma parte que está faminta por Deus, mas existe outra parte que não quer nem saber. Um dia foi até uma bênção na obra de Deus, pastor, e hoje já não serve mais. Sabe? A gente tem que tomar muito cuidado, porque o esfriamento tem tomado conta do coração das pessoas. Pode parecer até uma questão doutrinária, mas não é um pensamento meu que eu carrego, exponho sobre isso, mas nós estamos num momento, esse é meu pensamento assim, de entendimento. Sim. E referente a justamente isso, eu falo assim, nós estamos num momento que nós não somente temos que ganhar almas que estão perdidas, nós estamos num momento que nós temos que resgatar muitas que estavam ganhas. Muitas pessoas dentro da igreja que ainda, mesmo depois de muitos anos, não estão convertidas. Não, isso é muito forte que o senhor tá falando. Recentemente o nosso pastor, ele batizou uma irmã lá da igreja, acho que ela congregava 20 anos lá, 18 anos. 20 anos. Ela passou, o quê? Você não era batizado ainda? Não, pastor. Ela sentiu agora de Deus. Cara, surreal isso. Na verdade, agora que ela sentiu Deus, porque Deus já estava operando lá faz tempo. E ela estava lá vendo Deus operando. Porque o senhor sabe, todo dia tem testemunho lá na igreja. Milagre que não falta. É gente sendo curada, liberta, demônios sendo expulsos, é testemunho de portas abertas. E ela ali presenciando aquilo. E ela é uma irmã que ela sempre está lá na igreja. E eu fiquei de boca aberta, eu falei, caramba, o corpo dela tá aqui, mas a alma dela tá longe. Sabe, ela não estava tendo contato direto com o Criador. Glória a Deus que ali ela despertou. Não foi tão tarde assim, mesmo sendo 20 anos, né? Deu tempo ela para se entregar para Jesus de fato, se batizar, se tornar uma nova criatura. Glória a Deus por isso. Mas aonde que eu quero chegar? E aqueles que tiveram a oportunidade e deixou a presença de Deus passar despercebida, assim, sabe? E talvez perder até a salvação. Não conheceram o tempo da visitação.
E os dias são maus. Só que ao mesmo tempo existe uma grande esperança aí, pastor. Exato. Deus tem levantado uma geração incendiada. E vai crescer. Sabe, nós fizemos recentemente um trabalho de líderes no estado do Rio de Janeiro. Nós reunimos os líderes dos estados, né? Reunimos os líderes dos estados e foram 4 dias, praticamente 4 dias, pastor, foram incríveis. Se eu falar para o senhor que... A questão de idades dos líderes também, né? Muito jovens também. Sim, variava muito assim, pastor. Sim. Idades que nem a da Carolzona, que eu não vou expor a idade da Carolzona aqui. Uma menininha de 40 e tantos anos. E tinha outros líderes também de 18, 17, 20. O Graça Cash, ela vai ouvir isso. Mas do jeito que ela é, pastor, ela vai estar rachando. Do jeito que ela tá dando tanta gargalhada, é capaz de mandar mensagem pro senhor. Esse pastor Márcio é uma benção, meu pastor. Ela fala assim. Pastor Márcio, vamos pro intervalo rapidinho? Bora. 3 minutinhos, já voltamos então. Pessoal, 3 minutinhos a gente já volta. Não sai não, é bênção de Deus. Graça Cash começou. E é para abençoar a sua vida, é para você conhecer um pouquinho mais de todos que estarem aqui, pastores, obreiros, personalidades, pessoas muito conhecidas, menos conhecidas. O que importa é que Jesus vai ser o centro sempre. Essa uva tá gostosa. Valeu, gente! Meus amigos, durante anos nós publicamos o jornal Show da Fé, em que te mostrava curas, libertações, testemunhos. Também tem ali coisas que eu escrevo e que tem abençoado milhões de pessoas. Agora nós mudamos. O jornal Show da Fé, ele é um jornal digital para você pegar no seu televisor. E tem um site dele que é Jornal Show da Fé. Como é que eu faço, missionário? Já vou lhe falar logo. Aproveite e conte para os seus amigos, não custa nada. É 000, mas as bênçãos são muitíssimas em nome de Jesus. Então veja agora aí como é que você faz para pegar o Jornal Show da Fé e olha, Deus abençoe, em nome de Jesus. Para acessar, basta digitar no seu campo de pesquisa jornalshowdafé.com.br. Pronto! Agora você tem todo o conteúdo na palma da sua mão. Testemunhos, notícias e as mensagens de fé do missionário R.R. Soares. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E muitas pessoas têm testemunhado suas vitórias em Deus. Uma colega de trabalho, a gente trabalhou... Faz mais de 12 anos, a gente trabalhou junto 4 anos. E aí, na pandemia agora, eu já não estava mais, eu tive uma enfermidade no meu ombro direito. E eu tive que sair, me afastar daquele emprego. Ela me ligou e disse, olha, eu estou desempregada, que a nossa antiga chefe foi embora agora na pandemia, eu estou desempregada. E eu disse, não, Cláudia, pode deixar que eu vou te arrumar um emprego. Sabe, Deus me tocou no coração, eu disse, vou te arrumar um emprego. Eu recebi uma proposta de emprego, mas eu já estava trabalhando. O que eu fiz? Eu sabia que eu não ia pegar o emprego, mas eu peguei por causa dela. Pensei, não, é lá que Deus... E foi assim, 2 semanas depois que eu entrei aqui na igreja. Um dia eu liguei para ela, sabe? E ela disse assim, eu não sabia que ela era da igreja. Tu frequenta a igreja, tu conhece ele? Ela disse, sim, eu sou obreira, ela já faz 10 anos na igreja. Estou te trazendo uma proposta de emprego, eu consegui um emprego para ti, Cláudia. Eu vou trabalhar um dia na semana, vai ganhar, assim... o valor que muitas pessoas não ganham no mês. Foi incrível, foi uma benção, sabe? Não se conforme com a sua situação e venha vencer. Segunda-feira da Prosperidade, às 9 da manhã, 12 horas, 14 horas, 17 e 19h30. Avenida Júlio de Castilhos, 492, Centro, Porto Alegre. Participe de uma das nossas reuniões e tome posse da bênção. Voltando agora, pessoal, nós estamos aqui no GraçaCast, começando esse momento assim especial para nós aqui, que sempre estamos aí nas redes sociais, nós que estamos aqui através do Fala Amigo, você que acompanha pela TV, Deus tem abençoado bastante. E hoje, pastor Márcio conosco. Então, nessa volta agora, segundo bloco aí do GraçaCast, pastor, conversa boa, né? Tá boa. E passou rápido, né, pastor? Oh, coisa boa. Mas quando é coisa boa, passa rápido. Isso que verdade. Passa rápido. Aí acaba rápido, mas passa rápido. Que pena, né? Mas que bom que depois o pessoal pode conferir. Com certeza. E só aproveitando, então, você que está agora na TV assistindo, você vai poder assistir também no meu canal do YouTube, Pastor Victor Martins Oficial. Você entra lá, se inscreve, você vai estar tendo acesso a todos os podcasts que nós começamos a gravar. E
hoje, né? É o primeiro que dando aquele ponto de partida com o pastor Márcio Alves, nosso pastor da juventude, lá de São Paulo, também de todo o Brasil, e está aqui conosco no Rio Grande do Sul nesse momento, onde que estamos gravando. Creio que vai ser grandemente edificante, aí de forma muito especial para a sua vida. E tá sendo, né? Glória a Deus, pastor. E para mim é um privilégio, tá? Mais uma vez, eu agradeço o senhor pela oportunidade e pegou de surpresa, né? Ser aquele que tá lançando projeto junto contigo. Exato, tudo exatamente nasceu, falando, não, vamos aproveitar, o pastor Márcio vem, vai ser o nosso famoso piloto que nós chamamos. Que honra, o piloto. Vai começar agora. É isso aí, que alcance vidas, muitas e muitas vidas em nome de Jesus. E é isso aí, pastor, acredito que Deus tem o controle de todas as coisas, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E esse projeto, eu tenho a certeza que o Espírito Santo há de impactar vidas, sabe? Amém. Talvez para quem tá de fora, mais um podcast. Não é mais um. Não é mais um, é o podcast. Né? Eu tenho certeza que o senhor vai ser usado para convidar pessoas aqui que vão trazer relatos, testemunhos, que vão servir de exemplo, né? Eu, por ser pastor de jovem, então por isso que eu falo para essa geração, né? Eu acho que o testemunho ele é muito importante, né? Eu vejo que aqui o senhor passa muito testemunho, missionário então, meu Deus do céu. Testemunho, verdade. Todo culto, todo programa tem testemunho. Por quê? Porque isso fortalece as pessoas e faz a pessoa acreditar, né? Eu me lembro que, o senhor vê como que o testemunho ele impacta a vida das pessoas. Eu lembro-me que quando eu iniciei no evangelho, tinha acho que uns 4, 5 meses de converter. Tava novinho, passou na fé. Sim. E tinha uns colegas que trabalhavam comigo naquela multinacional que eu falei pro senhor lá no primeiro bloco lá. Só que eles não eram convertidos. Só que tinha um carinho enorme por mim. E eles viram o antigo Márcio e depois o novo Márcio. Sim. De fato, eles conheceram mesmo esse processo. Eles vivenciaram esse processo na minha vida. E um dia eu tive a oportunidade de visitar um casal, amigo nosso. Eu fui até padrinho de casamento deles. E voltando pra casa, não era nem pastor ainda, só era membro da igreja mesmo. Eu tive uma experiência com Deus incrível, pastor. Aí, por isso que eu tô falando de testemunho. Sim. Ali no metrô Itaquera. Sim. Corinthians Itaquera. Corinthians Itaquera, tá vendo? Ela fazer o que? Calma, pastor, Itaquera. Né? Aí, o que acontece? Aí eu vi uma aglomeração de jovens. Olha aí, pastor. Jovens parece que já tava me perseguindo já. Né? Já tava chamando. Né? É tipo o Noé, né? Assim, foi chamado, vai todo mundo, tipo, se procurar. O que eu quero que vá, vai aí, ó. Não é dos jovens. Não é dos jovens. Aí, o que acontece, pastor? Olha, ameacei pegar o vinho, agora peguei. Pega, que tá bom. Calma, vou estar gostando. Eu não sei de onde que essa uva veio. É do Rio Grande do Sul? Eu acho que foi o Gaúcho. O Gaúcho, o rapaz que tá aqui na produção aqui, ele que conhece essa fonte aqui. Aí que acontece, pastor? Aí eu vi aquela aglomeração, mas a galera chorando. Chorando, desesperado. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu falei, eram 2 casais, né? Eu falei, vamos ver o que tá acontecendo ali rapidinho antes de eu entrar no metrô. Aí eu fui ver lá, pastor, o rapaz tinha acabado de ser atropelado. Um rapaz jovem, acho que uns 19, 20 anos. Pastor, e ele tava assim, tipo, aquela poça de sangue assim, pastor. Sim. Muito sangue. Ele tava, tipo, duro mesmo, assim, parecia uma madeira, assim. Ele não tava respirando nem nada. Lembro como fosse hoje, pastor, essa cena. Aí eu lembrei que o pastor na igreja orava pelas pessoas enfermas, não sei o quê. Eu falei, caramba, meu. Aí começou a queimar no meu coração. Vai lá orar por ele. E aquela roda, acho que tinha umas 30 pessoas assim, pastor, sabe? Vai lá orar por ele. Pastor, imagina, começando a igreja, pastor, tipo... Um desafio tremendo dentro da gente. Eu comecei a tremer, eu falei, não é coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. E parece que uma voz vai lá, ora por ele. Eu falei, não, aí eu falei, caramba, e agora o que eu faço? E o pessoal chorando, eu comecei a ficar desesperado. Só que eu vi que tinha um rapaz que chorava assim, de forma assim... excessiva, assim, sabe? Desesperado mesmo. Eu falei, então ele deve ser conhecido dele. Eu falei, meu nome é Márcio, eu sou evangélico. Acho que não era nem batizado ainda, mas sou evangélico e eu posso orar por ele? Que coisa. Ele, ora. Vai se você quiser, ora. E começou a chorar. E continuou chorando lá. Aí eu olhei assim, eu fui tomar por uma ousadia, na hora eu dobrei os joelhos. Aí coloquei a mão na cabeça dele. Comecei a orar. Eu lembrei do jeitinho que o pastor orava na igreja. Aí eu só sei que a última palavra assim, em nome de Jesus, espírito da morte, sai da vida dele agora. Mas eu tremia, pastor, que era a primeira vez que eu tava orando por alguém na minha vida. Ainda mais no meio público, né? Na questão pública, tava no meio de todo mundo. E ali eu tinha 21 anos. E... pastor, quando eu orei assim, o rapaz começou a reagir na hora, pastor.
Começou a reagir na hora, ele começou a se movimentar. Aí o pessoal, não, deixa ele se mexer não, a ambulância tá chegando. Ele não pode, ele tem que ficar do jeito que ele tá aí. Aí eu saí dali em choque. Aí a galera que tava comigo, os meus amigos, ficaram assim pra mim assim, ó. Que é isso? O que você fez? Porque o cara tava parecendo uma madeira. Sabe? Sim. Tipo assim, duro mesmo, assim. Sem vida, literalmente. Passou né? literalmente. Eu lembrava, passou, Deus é testemunha. O cara não tava respirando, passou. Eu lembro muito bem disso daí. Que eu coloquei a mão nele aqui, assim, sabe? Sim. E quando eu fiz aquela oração, mandei aquele espírito mal embora, ele começou a reagir na hora, assim, sabe? Tentou levantar a cabeça. E aquilo ali marcou a minha vida e marcou a vida dos meus colegas. Porque eles me conheceram antes como eu era. Cara que só gostava de ir pra balada, né? Sim. Quase todo final de semana era balada. E agora eu tava conhecendo uma pessoa diferente. Que legal. Um cara que tava pensando na vida do próximo. Que tava querendo ser usado pra transformar a vida das pessoas. Falou, cara, o que aconteceu com você, cara? Você mudou de uma forma radical. Mas radical mesmo. E isso marcou muito a minha vida. E por que eu tô citando isso, pastor? Às vezes tem jovem agora que ele tem algum tipo de complexo, sabe? Tá começando agora. Tá indo agora na igreja. Tá se envolvendo agora com a obra. E acha que ele não vai ser instrumento de Deus. Não. Deus, ele quer usar. Sabe? Deus, ele quer usar. Mas vai depender da disposição do seu coração. Se você quer servi-lo mesmo, com integridade, com sinceridade, se você quer ser um instrumento das mãos do Senhor, Deus vai te usar, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se deixar ser disponível a isso. Né? Exatamente, Deus nos surpreende. Pastor, talvez para alguns pode parecer, pastor, só fez mais uma oração. Não, aquela ali foi a oração. Foi a primeira experiência que eu tive ali, assim, orando por alguém. Um cara que eu nunca ouvi falar na minha vida. Depois nem passou, eu saí tão estagnado assim, Nem sabe anestesiado, que eu não sabia, nem peguei contato de nada. Eu sei que eu fui para casa. Falei, caramba, que experiência. Aí eu fui começando a entender que Deus, ele queria me usar. Que tinha mais do que... Mesmo ainda não entendendo 100% o que era a obra. Pra falar a verdade, tava no começo, né? Da minha conversão. Mas isso ficou marcado. Eu acho que assim, Deus, ele conta com a gente, sabe, pastor? Conta. Deus conta com quem tá agora em casa. Talvez você que tá pensando em desistir de fazer a obra de Deus, você que faz a obra de Deus, ou Deus tá te chamando pra fazer alguma coisa pela obra dele. Sentindo essa tá queimando no seu coração, cara, vai, não tem medo não. Vai, só se lança. Pastor, mas eu não sei falar. Não diga que você não sabe falar. É Deus que vai colocar a palavra na sua boca. E coloca, não coloca? E coloca. E às vezes você fala coisas que depois você fica pensando assim. Já aconteceu com o seu? Já, caramba, direto. Fui eu que falei isso? Foi eu que falei Como isso. que foi isso? Eu nem lembrava dessa passagem. Tipo assim, e veio na hora. Pro senhor ver como é o Espírito Santo que nos usa, sabe? Então, assim, foi um momento que marcou muito a minha vida. De lá pra cá, a gente vai tendo essas experiências. Também teve um momento muito marcante, que aí já foi depois pastoreando mesmo. Sim. Já estava na sede, trabalhando como missionário com o pastor Jaime. Logo no início da pandemia, acabei contraindo a Covid, né? Logo no início. Aí foi logo no pico, que ficava mais de 20 dias em casa, lembra? Sim. Acho que eu fiquei 21, 22 dias em casa. Pastor, acho que no terceiro, quarto dia eu tava ficando louco já. Falei pra minha esposa, eu não aguento ficar aqui dentro, eu vou ter um troço. Eu quero sair de casa, eu quero sair de casa, porque tipo assim... fazer alguma coisa. Aí eu olhava o pastor Jaime lá na sede, com a igreja fechada, cara. Igreja fechada, aqui também passou por isso, sim, né? Sim, passou. Os membros assistindo e eu angustiado em casa. Falei, caramba, eu tô aqui, ele tá lá. Aí, os outros irmãos também, o pastor Fernando também tava nessa pegada, lá ajudando. E aí um dia eu tava conversando com o pastor Thiago Pérez. Sim. Né? E eu falei, Thiago, não aguento, cara, eu preciso conversar com alguém aí. Eu comecei a bater um papo com ele pelo telefone, a gente ficou mais de 1 hora no telefone. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, Thiago, não tô aguentando. Ele falou, Marcos, por que você não faz lives? Eu falei, mas como assim lives? Ele falou, cara, abre o seu Instagram e começa a fazer. Eu falei, eu parei assim. Ponto de partida, né? Eu parei assim. Falei, cara, vou pensar. Aí veio no meu coração de fazer 21 dias, 3 horas da manhã. Na madrugada. Na madrugada mesmo, né? Fiz até jejum de Daniel, o pastor já falou que não, eu poderia ter feito jejum, porque eu tinha acabado de sair da Covid, mas foi pela fé mesmo, eu nem imaginava. Mas graças a Deus, Deus me guardou. Foi de coração inteiro, né? Então, E se parte ali, partiu em consagração mesmo, literalmente. Aí... Direto, ia pro braço mesmo. Caramba, em jejum ainda, né? Foi pro braço do pai de jejum. Aí, pastor... Eu falei até pra minha esposa assim, cara, se bater uns 100 pessoas aqui, uns 100 jovens aqui de madrugada, 3 horas da manhã... Já tá de grande tamanho, né? E eu não tava nem preocupado com a quantidade de pessoas, só queria fazer alguma coisa. Precisava se movimentar. Pastor, batia 1.800, 2.000 pessoas simultâneo. 3 horas da manhã. Plena 3 da manhã. 3 horas da manhã. E na época tava com quantos seguidores?
Pastor, tinha 10 mil. 10 mil. Quer aproveitar pra ganhar mais um pouco ou não? Ah, pastor. Deixa eu pegar até uma uva aqui, né? Pega um que eu vou pegar. Coloca aí, Gauchinho. Coloca aí. O Instagram, @pr.marcioalves. Só isso. @pr.marcioalves. Lá eu divulgo tudo lá. Obrigado, pastor. De coração. Vai Muito firme, obrigado. vai firme. Segue lá que é vitória. Se você quiser deixar aí, Gauchinho, pode deixar aí pelo menos por uma meia hora aí. Até o 3º, 4º, 5º bloco. Tô brincando, pessoal. Aí, passou. Mas eu nem pensava nisso. Né? Porque pra mim, eu não era tão envolvido assim, né? Eu tinha por causa que eu já tava abrindo culto, né? E tudo. Aí os irmãos da igreja começam a seguir. Pastor, aí tipo... bombou assim mesmo, literalmente assim, bombou. Mas o que marcou foi que a equipe da... É por isso que eu amo a equipe da sede lá, sabe? A galera que trabalha conosco, nos jovens, na liderança, eles são incríveis. O pessoal da comunicação, que nem o senhor tem aqui, eles falam, cara, não tá tendo muito testemunho. E eles estavam notando. Sim. E eles falaram assim, a gente precisa registrar isso. Eles começaram a tirar print de todos os testemunhos. Todos. Toda madrugada tá tendo testemunho. E eles fizeram um caderno, pastor. Literalmente de testemunho. Caderno de testemunho. É. Mas só com print ou repassava, colava ou escrevia? Eles imprimiam. Imprimiam e foi Tiravam- fazendo ligação do outro. Aí deu 300 páginas. Nossa, Acredita? bastante. Passou, foi um negócio meio doido. E os testemunhos assim, teve Aí eu algum que entreguei, se destacou lá? eu entreguei o missionário. Eu não queria. Porque, assim, eu sempre fui reservado, sabe, pastor? Mas precisa, né? Mas eu senti de sabe que é mostrar bom, pra né? ele. Deixei Não, pra ele, pro missionário. Mas é importante falar isso, porque assim, a gente não faz pra mostrar. Sim. É que ocasionou a situação, gerou um Sim, resultado e sim. você quer mostrar que há um resultado Exato. quando a gente se põe à disposição, Exatamente. independente da pessoa em si, né? E de fato ele compreendeu isso. Sabe, assim, ele... Eu falei, missionário, preciso entregar pro senhor, pastor Jaime, que é um caderno de testemunhos das lives que eu tenho feito de madrugada. E eu queria depois que o senhor acompanhasse. Aí ele falou um negócio pra mim que marcou. Ele falou assim, irmão, se você se consagrar, você não sabe o quanto Deus pode te usar nesta área. Na parte online, assim, sabe? Isso marcou. Que forte isso. E teve alguns testemunhos que foram fortes, passou. Teve uma jovem que mandou um testemunho do pai dela que era cego. Voltou a enxergar. Olha que tremendo. Mas com ela intercedendo. Ela intercedendo. Ela intercedendo por ele, colocando o nome dele todas as madrugadas. bonito, hein? Pastor, como foi do nada... Ela mandou mensagem desesperada. Pastor, meu pai voltou a enxergar depois de tantos anos. Isso é tão forte, assim, que eu que tô aqui, assim, a gente tá batendo papo, né? E tem muitas pessoas assistindo, assim. Eu falo assim, mas... Claro, com uma inspiração, mas dá vontade até a gente começar a fazer uma coisa dessa, assim, fazer algo assim diferenciado. É diferente, meu doido, né, Zé? Porque Acho que da manhã a gente Deus não sabe como vai ser outro dia, se vai ser corrido, se não vai, mas você tá ali. Às vezes a nossa timidez nos limita, pastor. Deus, ele gosta de uns doidos na obra dele. Precisa, né? Precisa de uns meio malucos, Não, assim, mas sabe? olha pros antigos, os heróis da fé. Os Que avivalistas o aí. Né? cidadão chega lá diante de farol e fala assim, liberta o meu povo. Com um cajado na mão, barbudo depois de 40 anos. Tem que ser doido, Porque agora você fala, mas esse cara chamando, interna ele, pelo amor de Deus. Leva lá pro gaúcho, né? O gaúcho vai resolver dar um pedaço de picanha pra ele pra ver se ele acalma. Né? Aí, pastor, aí teve esse testemunho que eu já... O pastor chorava nas... Eu não aguentava, pastor. Chorava. Eu sou muito mole, pastor. Eu sou que nem um missionário nessa parte. Sabe assim? Não me comparando a ele, misericórdia. Não, mas, sim, mas choro com os testemunhos. Não tem como, pastor. Não tem como. Porque às vezes a pessoa fala, só foi simples dor de cabeça. Mas, cara, você sabe o que é ter uma dor de cabeça? Cara, profunda mesmo, talvez de dias, talvez pode ser um tumor, um câncer. Cara, não tem noção do que tá falando, sabe? Só quem tá sentindo na pele sabe o que é aquilo. Aí teve um outro testemunho também de uma jovem que o pai dela era cadeirante. Voltou a andar, sabe? E assistia as lives com ela de madrugada. Ele acordava com ela e assistia Aí junto. sentiu na Então, hora... o público acaba, não é só jovem, são vidas. Aí né? foi forte, passou... Tudo que é. O senhorzinho foi dando os passos lá, começou... E na época, assim... Eu não tinha hoje, talvez, a experiência que eu tenho. Cara, poderia ter mobilizado a HIT na época, ter ido na casa, sabe, assim, essas coisas. E a gente vai aprender. Você vê como Deus vai nos ensinando. Mas é tudo no tempo e tá registrado no céu, Exato, entendeu? e isso é o mais importante. Tá registrado no céu. Isso Aí teve um aconteceu. outro testemunho também, que foi de um jovem que aceitou Jesus e eu fui batizar ele na casa dele. Ah, que coisa tremenda. A família preparou a piscina lá do condomínio. Aí, pastor Daniel, fica a dica aí, pastor Daniel. Ó. Pegar... Daniel, isso aí foi forte. Ele aceitou, só que, tipo assim, não queria sair de casa, por causa da pandemia e tudo. Eu falei, eu vou ir na sua casa pra te batizar. A família ficou, duvido, pastor. Vou, só marcar. Marcaram. Tem água aí? Tem que ter Prepara a água. piscina aí. Prepararam a piscina de fato. Porque assim, era aqueles condomínios de residência, casas mesmo, né? Sim. Só que eles compraram uma piscina mesmo pra isso. Olha a responsa. Pastor, chegando lá, tava um monte de gente da família e tudo. Que legal isso. Foi muito louco. Aí garoando naquele dia foi top, assim. Batizei o cara da chuva.
Literalmente, assim. Sabe, a família tá firme na igreja lá, sabe, assim. É um negócio assim que não tem preço. Mas isso tudo passou porque o fato de lá atrás ter aceitado o propósito de Deus, sabe? Que legal. Deus ter colocado no tudo coração. Começou ali, teve aquele primeiro passo. Você viu um missionário falando, poxa, ele ia ser médico. Deus falou com ele, não, você vai ser pregador. E aqui você vai curar mais pessoas do que sendo médico. E ele entendeu isso. E entender o centro da vontade de Deus é a base, né? Você vê o tanto de pessoas que estão debaixo da autoridade dele, que foram salvas, muitos já partiram para a glória, outras gerações estão sendo levantadas debaixo dessa unção que Deus derramou sobre a vida dele, mas lá atrás ele aceitou. Será que nós estaríamos aqui? Olha só a importância de quem está acompanhando aceitar o que Deus tem para sua vida. Você não tem noção quanto Deus vai te usar, quantas pessoas serão salvas através do seu ministério. Não para sua glória, mas para a glória de Deus. Exato. Talvez você nem vai conhecer quantos milhares, até milhões de pessoas que o missionário não vai conhecer, que foram salvas através do ministério dele. Fenomenal. O Senhor também. Grandioso, isso não tem preço, sabe, pastor? Então, de tudo que a gente vem conquistar nesse mundo, o melhor é ganhar almas. Sabe? Isso aí é o foco. Não tem preço. Então, eu amo o que eu faço, amo a juventude, deixo bem claro aqui. Já falei isso pro pastor Jaime. Amo a juventude. Mas sei que um dia eu vou ter que passar o bastão. Isso é normal. Mas eu não penso em passar o bastão, né? Se Deus deixar eu com 80 anos cuidando do jovem, eu vou cuidar. Com a bengalinha. Vamos lá no gaúcho comer carne. Tipo assim, e Deus abençoando, né? E Deus abençoando. É tão tremendo ver a maneira. Sabe, é muito. Sabe por quê? Sabe por quê, pastor, que isso me marca? Porque lá atrás, quando eu trabalhava lá na multinacional, o meu colega, né? Até hoje, quando eu lembro dele assim, me emociona. Porque ele insistiu por mim, pastor. Sabe? Ele ficou 2 anos me evangelizando. Ele não desistiu de mim. Teve alguém que... Sabe, ele tocava na igreja dele. Ele era músico. Cara santo, pastor. Ele ia ser jogador profissional de futebol. Ele joga muito. Joga muito. Só que naquele ano mudou a categoria da Taça São Paulo. Ele ia disputar a Taça São Paulo pelo São Caetano. Mudou, aí ele ficou de fora. Aí ele falou, vou deixar esse negócio de futebol pra lá, vou trabalhar. É a primeira empresa que ele entregou o currículo foi onde eu trabalhava. Literalmente alguém... Pastor, foi ali pra ser ele passou lá e foi entregar o currículo. Consequentemente a gente foi, gostou do currículo dele. E ele não tinha nada do currículo, pastor, ele só jogava bola. Que coisa, né? Entendeu? E eu não sei se ela achou que ele ia ser um craque na empresa. E de fato ele foi. Jogou muito bem na empresa, trabalhou muito bem. E ele foi chamado, passou na entrevista e a gente foi escolher. O que me chamou, pastor, de fato, a atenção para ter me aproximado daquele rapaz foi a postura dele. Sabe, ele não se envolvia com mulheres, ele não falava palavrão. Diferente. Eu falei, caramba, esse cara é diferente, meu. Aí depois descobri que ele era cristão. Eu falei, caramba, então ser crente não é tão chato assim. Porque ele conversa, ele dialoga. Só que, tipo assim, quando entra em assunto picante, ele sai fora. Tipo, ele sabia se separar na hora. Ele dava testemunho. E ele ficou evangelizando. Acabei pegando a proximidade dele. E ele mora com a mãe dele. Só que a mãe dele, como trabalha fora, trabalha em casa de família, então praticamente a mãe dele só dormia às vezes 1 ou 2 vezes na semana em casa. Aí eu ia pra lá direto pra casa dele, pastor. Por quê? Porque na casa dele eu sentia paz. Tinha algo na casa dele que não tinha em todo lugar. Na minha casa não tinha. Meu pai era dependente químico, usuário de drogas, batia direto na minha mãe, agredia, né? Coisa séria, né? E hoje, graças a Deus, meu pai tá liberto, não usa mais. Aí o que acontece? Eu falei um dia pra ele, falei, cara, não sei o que acontece, mas quando eu deito nessa cama aqui, cara, eu durmo tranquilo, cara. Só que ele sabia que era espiritual. Uhum. Só que eu não entendia, nem ia na igreja. Eu comecei a frequentar a igreja e tudo. Até que um dia eu precisava... Eu tinha 20 anos aí, pastor. Meu nome estava negativado em 5 estabelecimentos. 20 anos de idade. 3 eram bancos, né? Sim. E eu precisava, naquela semana, ir pra uma formatura. Naquela época eu era magrinho, né? Não era... Era outro Márcio, né? Não comia tanta picanha, né? Que nem hoje. E o que acontece, pastor? Aí eu falei, caramba, eu preciso de terno. Sapato social, mas não tenho, cara. Não tenho nem dinheiro pra comprar. Só tenho o dinheiro da passagem pra ir pra trabalhar. Aí eu lembrei de quem? Do crente. Foi justo dele. Aí eu falei, ô Max. Ei, Marcião, beleza? Tô descontando. Eu falei, cara, eu tenho um retiro. Um retiro, ó. Eu tenho uma formatura. Uma formatura. É formatura, nem casamento. Mudei de novo. Eu tenho uma formatura. Cara, e preciso de terno, cara. Tem como você me emprestar? Eu sei que ele era obreiro, né? Sim. Ele falou, demorou.
Vem aqui pra casa, já fica aqui, dorme aqui, amanhã você vai trabalhar. Eu constantemente dormia na casa dele. E só que a gente trabalhava em períodos diferentes. Ele trabalhava no período da manhã na empresa e eu trabalhava à tarde. E ele confiava muito em mim, pastor. Tipo assim, eu pode deixar a chave da casa dele nas minhas mãos, assim, sabe? Sim, entregou Foi mesmo. Deus mesmo que confiou isso a ele. Ele falou, Márcio, ó, tá aí o terno tudo bonitinho. Cara, você sai daqui 11 horas, você chega lá na empresa no horário tranquilo. Eu falei, beleza, ele dorme aí. Aí ele saiu mais cedo. Passou, mas quando ele saiu, eu comecei a passar mal. E vomitava. Naquela época eu tinha aquele tijolo, o celular de tijolinho. O joguinho era de cobrinha. Sim, os Aqueles antigos, nem sei se tá vivo ainda essa marca. Nem sei se tá vivo, cara. Parece um tijolo. E mas era na moda, era top. É. E era meio vaidoso na época, né? Pra mim, eu tava arrebentando. Cheio de dívida e gostava de andar. Molecão mesmo. Aí o que acontece, pastor? Aí meu celular descarregou, só que eu tava sem o carregador. O telefone da casa dele tava sem linha. Passou, só que eu não conseguia andar, pastor. Eu tinha vomitado tanto que eu fiquei no corredor do apartamento dele assim, sem força mesmo, literalmente. Pastor, eu vomitei tanto que saiu aquele suco gástrico do estômago, sabe? Sei. Quando ele chegou, por volta de 7 horas da noite, ele chegou assustado. Aí na hora que ele viu no corredor, Marcos, o que aconteceu com você, cara? Tá todo mundo na empresa desesperado, você não apareceu. Eu falei, Max, desde a hora que você saiu daqui eu tô passando mal, cara. Me leve no hospital, pelo amor de Deus, eu tô sem força. Eu não sei de onde ele teve força. Ele pegou no colo mesmo, ele levou pro hospital. Aí era apêndice, tava estourando. Caramba. Entendeu? Aí na ambulância, a gente sendo transferido pra outro hospital, aí ele sentiu de Deus de fazer o apelo. Ele falou que sentiu Deus cobrando ele. Falou, se ele morrer agora, ele vai pro inferno, a culpa é sua. Tremendo, hein? Aí porque ele era um pouco tímido. Pode ver que ele demorou 2 anos pra ficar me evangelizando. Mas ele me evangelizou não porque ele pregava pra mim, por causa da postura dele. A maneira de ele se portar. Porque ele era muito tímido pra poder falar, né? Só que naquele dia ele falou, Márcio, ó, assim, assado. Começou a falar de Jesus, tá? Cara, é agora. Você quer mudar de vida? Deus quer te dar uma nova chance, cara. Você quer entregar a sua vida pra Jesus? Aí eu, na maca lá e tudo, já... morrendo. Aceita, né? Tipo assim, eu quero. Ali fez a oração. Ele falou que os enfermeiros da ambulância ficaram assim pra ele assim, ó. Doidão o cara aqui, mano. Tá ligado? Aceitei Jesus. Passei pelo processo cirúrgico, né? Só que aí o doutor falou assim: quem é o. Eu já tava descansando tudo. Falei assim pra ele: quem é que tá acompanhando o rapaz ali, o Márcio? Aí ele falou: sou eu. Falou: cara, olha, ele vai ter que te agradecer muito, hein? Por pouco ele não morre. Que coisa, hein? Um pouco ele não morre. Mas uma horinha depois... Ninguém falaria que estaria perto de quase morrer nesse caso. Exatamente. Cara, e... Aí eu só pedi pra ele ficar tranquilo. Eu falei, não fala pra minha mãe não ainda, porque minha mãe tinha problema cardíaco. Minha mãe já tinha feito 2 cirurgias do coração. Eu falei, não fala não, senão minha mãe vai morrer. Eu fui salvo, mas ela morre. Né? Aí até que foi tranquilo, passou a situação... Aí passou esse período aí de fato ali eu me entreguei e comecei a ir pra igreja. A obra foi feita. E aí o meu testemunho fez a minha mãe ir pra igreja. E foi uma coisa chamando a outra. Aí a minha mãe começou a ir pra igreja, só que ela ia em outro ministério. Aí resumindo aqui, esse problema cardíaco que ela tinha, ela já ia passar pela 3ª cirurgia. Se não desse certo, ela ia ter que colocar um marca-passo no coração, né? Só que ela começou a ouvir que eu falava de fé, essas coisas, né? Aham. Ela falou, não, então eu não aceito eu não vou fazer cirurgia, não. Ela chegou, foi no médico e falou assim, ó, não aceito, doutor, fazer essa cirurgia. Pode desmarcar, porque eu tô curada. Doutor, a senhora tá bêbada? Porque isso aqui é hospital público. Só tem que operar, demora pra marcar. E de fato, é a cada 6 meses a cirurgia, né? Ela falou, não, eu quero um outro resultado. Mas senhora, eu quero, doutor, eu respeito o senhor, mas eu quero um outro exame. Pastor, só para não interromper, que a gente tá acabando já o segundo bloco, hein? Tá acabando essa parte. Já. Meu Deus, Vamos fazer mais uma segunda parte, então, para continuar? Tá bom, pastor. Tá bom? Pode ser. Tá bom? Pessoal... Eu vou daqui a pouco falar da minha mãe, o que aconteceu. Vai falar. Então, ó, hoje encerra, mas a segunda parte, amanhã você acompanha e Deus abençoe o Pastor Márcio, tá bom? Esse é o Graça Cash, começando aqui para abençoar você e no canal do YouTube, Pastor Victor Martins Oficial. Vai lá. Todos os dias no YouTube, 10 da noite. E... aqui na TV Pampa agora cedo, tá bom? Deus abençoe, então. Daqui a pouco tem mais um programa Graça Cash com o Pastor Márcio, parte 2. Deus vai te abençoar. Mais escravo! Vamos fazer a maior festa do Brasil! O
cativeiro ficou para trás. Na terra prometida entrei. Foi o Senhor que me fez chegar até aqui. Maná do céu no deserto comi, experiências tremendas vivi. A voz de Deus como um trovão, dizendo: filho, eu estou aqui. Por tua graça, agora livre eu sou. Canto aleluia, não mais escravo, teu amor me libertou. Oh, 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 oh. Frustrados estão, disseram que o deserto é o fim. O grande eu sou que me fez chegar até aqui. Oh, 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 oh. Na luz da tua palavra eu vou viver pra glória de quem me criou. Seguir com fé, provar e ver as maravilhas que Deus vai fazer. Por tua graça, agora livre eu sou. Canto aleluia, não mais escravo, teu amor me libertou. Por tua graça, agora livre eu sou. Canto agora livre eu sou. Canto aleluia, não mais escravo, teu amor me libertou. Por tua graça, agora livre eu sou. Canto não mais escravo, teu amor me libertou. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E muitas pessoas têm testemunhado suas vitórias em Deus. Uma colega de trabalho, a gente trabalhou, faz mais de 12 anos, a gente trabalhou junto 4 anos. E aí, na pandemia agora, eu já não estava mais, eu tive uma enfermidade no meu ombro direito. E eu tive que sair, me afastar daquele emprego. Ela me ligou e disse: olha, eu estou desempregada, que a nossa antiga chefe foi embora agora na pandemia, eu estou desempregada. E eu disse: não, Cláudia, pode deixar que eu vou te arrumar um emprego. Sabe, Deus me tocou no coração, eu disse: vou te arrumar um emprego. Eu recebi uma proposta de emprego, mas eu já estava trabalhando. O que eu fiz? Eu sabia que eu não ia pegar o emprego, mas eu peguei. Por causa dela, pensei, não, é lá que Deus... E foi assim, 2 semanas depois que eu entrei aqui na igreja. Um dia eu liguei pra ela, sabe? E ela disse assim, eu não sabia que ela era da igreja. Tu frequenta a igreja, tu conhece ele? Ela disse, sim, eu sou obreira, ela já faz 10 anos na igreja. Estou te trazendo uma proposta de emprego, eu consegui um emprego pra ti, Cláudia. Eu vou trabalhar um dia na semana, vai ganhar, assim, o valor que muitas pessoas não ganham no mês.
foi incrível, foi uma benção, sabe? Não se conforme com a sua situação e venha vencer. Segunda-feira da Prosperidade, às 9 da manhã, 12 horas, 14 horas, 17 e 19h30. Avenida Júlio de Castilhos, 492, Centro, Porto Alegre. Participe de uma das nossas reuniões e tome posse da bênção. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário R.R. Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe.